Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. A nossa bancada hoje está composta da minha extrema-direita, doutora Márcia Plasto, extrema-direita, onde não gosta de muito estar, né? De jeito nenhum, doutora Luiz. Mas às vezes nós temos que ter posições antagônicas, né? Não só geográfica, doutora Luiz. Minha posição, pelo menos filosófica, jamais é de direita. Tem aquele ditado, o cachimbo faz a boca torta. Ih, doutora Luiz, estou até preocupada agora. É bem inspirado hoje. A minha direita, a doutora Ângela Beatriz, e a minha extrema esquerda, o doutor Luiz Fernando Plasto, e a minha esquerda, o doutor Demerval Mucílio Trajano, né, que está regressando dos States, né? Deve ter muitas novidades para contar. Como é que estava lá os Estados Unidos, o doutor Demerval? Excelente, doutor. Boa noite a todos. Eu queria, né, é um prazer estar aqui nessa renomada banca aqui, né? E adentrar na casa, nos lares dos nossos telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. E dizer que é um país, assim, doutor Luiz, maravilhoso. É um outro mundo, é um país que deu, é um mundo que deu certo, sabe? É assim, ó, é que em questão de segurança, claro, pro nosso padrão, que a gente ganha aqui em real, ele é caro, mas pro padrão deles não. É um país, assim, com uma segurança incrível, uma estabilidade incrível, não tem hora do dia, não tem hora da noite, é assim, ó, câmeras por tudo, a segurança é um fator, assim, que imprescindível, que a gente voltei pro Brasil, assim, triste, porque, sabe, doutor, ele chega aqui, já tem que se trancar dentro de casa, já tem que... evita sair na rua. Sair na rua, quer dizer, já tem que se prender dentro de casa, porque senão a gente, né, não sabe se volta. Então, realmente, que país que deu certo. Quem sabe um dia o Brasil chega lá, né? Com a liberação das armas agora, doutor Demerval, cada um cuidando da sua segurança, né? Cada cidadão. Quem sabe a gente não tenha medo de andar na rua. Bem, mas iniciando então os nossos debates, eu queria então, inicialmente, nós vamos falar sobre ainda aquela questão que está levando o Brasil todo a discutir essa questão, que é o vazamento das conversas da Lava Jato. E aí eu queria, primeiramente, ouvir a opinião do doutor Demerval, porque ele não fez parte das bancadas anteriores, né? E aí, doutor Demerval? O que é só desse... Doutor Luiz, é assim, ó, o que acontece, né? Hoje nós temos ferramentas para fazer investigações. Então eu acho que é o seguinte, na verdade, a minha opinião é que o prisão do Lula e passou pelas 3 instâncias, doutor Luiz, certo? Também acho. Então, agora, no mínimo que seja investigado a fundo, e assim, ao meu ver, eu acho que faltou um pouco de ética pro Moro. Mas isso não contamina de nulidade o processo. Vamos investigar, né, doutor Luiz? Vamos investigar, porque o senhor sabe que os frutos da árvore contaminada, né, então... que seja investigado, como tudo no Brasil está sendo investigado, e isso também. Porque o que acontece? Vamos ver, daqui a pouco é uma armação, daqui a pouco é uma montagem, mas no mínimo, ao meu modo de ver, faltou um pouco de ética entre um magistrado e um procurador, né? Então, que seja investigado a fundo e doa quem doer, os culpados que sejam punidos, doutor Luiz. É isso aí. Quem é mais que tem considerações sobre essa questão aí? Eu gostaria de fazer uma consideração, porque eu estava ouvindo na madrugada, no final de semana, e eu ouvi uma procuradora de São Paulo, eu perdi, não sei exatamente o nome dela, ela se manifestando numa rádio da RBS. E para minha estupefação absoluta, ela disse o seguinte,
que é muito comum, não é, a proximidade entre a magistratura e o Ministério Público. E que, assim, então a repórter, né, estava questionando, mas perguntando, a senhora não acha que seria estranho se fosse ao contrário, né, se o juiz Moro ligasse para a defesa do presidente Lula e dissesse para a defesa que a defesa então buscasse determinada testemunha que iria, né, então esclarecer e ajudar na absolvição do presidente Lula. Assim, olha, eu não vi nada a esse respeito, então não posso me manifestar. Mas uma coisa que ela falou que me chamou muito a atenção, porque para mim foi uma grande novidade, ela disse que todos os operadores do direito sabem que é uma coisa comum, tanto o Ministério Público, né, os procuradores, quanto a defesa, irem para o gabinete, despachar com os juízes. Eu gostaria de saber se algum dos colegas já fez isso, porque eu fiquei impressionada com o que eu ouvi, porque não é crível que um procurador, né, nesse caso uma mulher, uma procuradora de São Paulo, tenha tido a cara de pau de ter dito uma coisa dessas, que é comum, tanto defesa quanto a acusação, despacharem junto com o magistrado. Chocante, no mínimo. Eu é o corporativismo acho falando. Que aí a questão foi mal interpretada. Despachar junto, comparecer no gabinete do juiz é uma coisa. Agora, despachar junto... Despachar, doutor. Receber orientação. Orientação, como dirigir a prova, como dirigir a imprensa. Não. Afastar uma procuradora que não sabe. Aí receber orientação é uma coisa. Agora, despachar junto... Mas foi o que olha, aconteceu. Foi o que o sentido da frase é totalmente diferente. E absurdo, não é, doutora Luiz? Onde já se viu a gente despachar com o magistrado? Isso não Que existe. bom seria, Mas né? Maravilhoso seria. Mas quem é que está dizendo que despachava com o magistrado? Não, a O procuradora não. O grampeamento esse? Não. Não, de jeito nenhum. Não. A procuradora disse que ela não via problema algum, porque é comum, que os operadores do direito sabem que É é uma comum opinião despachar dela, é uma com o juiz. opinião equivocada. Eu acho que não tem que ser levado em consideração. Com um único objetivo, passar pano no que aconteceu. Ela não é filiada ao PT? Essa procuradora? Certamente não, doutora Luiz, porque ela estava completamente a favor do Moro. Do Moro, como é que ela vai ser filiada ao PT, né? De jeito nenhum. Mas de repente pode ser inimigo na trincheira. Não, questionada, não, Inimigo doutora da Luiz. trincheira. Ela foi questionada também sobre o fato dos procuradores estarem reclamando, não é, da entrevista que o Lewandowski teria autorizado do presidente Lula, e que isso poderia, né, auxiliar, então, na eleição do Haddad. E daí essa repórter questionou se era interessante, se é possível uma coisa dessa, enquanto pessoas terem suas preferências, por isso terem a sua ideologia, não tem problema algum. Agora, enquanto procuradores estarem, né, naquele conluio, e ela disse que ela também faria isso se ela julgasse, por exemplo, que determinado partido trouxe prejuízos ao país. Ela certamente é a fã número 1 do Moro, né? Provavelmente. Número 2, eu ele diria, é- número 1 está aqui. Não botem palavras na minha boca. Né? Porque eu sou, como diz, eu sou apartidário. Eu não tenho partido, não sou filiado a partido Mas nenhum. o Brasil, Moro, né? o Moro não tem O meu partido é o Brasil. doutora O Luiz. Ele doutor não é Demerval político, falou certo. né? A O meu princípio partido ele é o não Brasil. O meu partido é o Brasil, como cargo diz do bem o Mas a Moro. doutor. princípio, doutora Luiz, o Moro não está afiliado a Ele nenhum tem um cargo partido. O senhor me técnico. lembrou o Sartori agora, meu partido é o Rio Grande. E o meu também é o Rio Grande. Eu também. Eu quero tudo de bom para o Rio Grande. Exatamente, até porque nossos filhos criamos aqui, né? Mas e aí, doutor Luiz Fernando? Olha, doutor Luiz, essa final de semana houve twitters de partidários do Moro que tentaram diminuir os efeitos dos vazamentos, colocando como se o Green estivesse mancomunado com o hacker que teria invadido os celulares do servidor. Parece ter alguma ligação, hein? Parece que tem. Não, Não, doutora. Olha. mas o que se tem de notícia, entre aspas, é que foi um próprio procurador que foi escanteado da Operação Lava Jato que teria distribuído para o Green essas conversas em grupos de WhatsApp, de Telegram. Sim, mas Desde então o início. só um pouquinho. Então ele estava divulgando conversa da conversa. Não. Não. Ou então o procurador esse grampeou, foi ele que grampeou. Ele era membro Se do ele era- grupo, se ele ele era membro estava do no grupo, ele grupo. tinha acesso às conversas do grupo. Ele teria, Ele tinha como um- se foi desprestigiado. Ele fez um print, então. Até se e- diz que ele é irmão de 2 advogados que têm um escritório e que teria sido feito a obrigação de certos delatores passarem a contratar esses advogados para fazer suas delações, serem retirados os advogados originais para passarem ao escritório desse procurador que tem 2 irmãos que são advogados. Então teria sido cobrado honorários eles teriam recebido até cerca de 30 milhões de reais esse escritório.
E como ele sentiu que estava sendo escanteado, ele guardou essas conversas e teria passado ao Intercept. Quem é esse procurador? Como é o nome dele? Eu não tenho Não é aquele que foi agora. pego com a boca na botija lá, fazendo? não, Não é aquele? Não. Mas quanto ao teor, Aquele é ao teor ex-procurador. dessas revelações feitas pelo Intercept, eu acho escandaloso, imoral, antiético essas conversas entre o Moro e o Dallagnol. Eu acho que o Judiciário não está a serviço do Ministério Público e vice-versa. O Moro não tem que orientar o Ministério Público como agir em prol. Não, eu acho que ele não orientou, ele sugeriu. Sugeriu uma coisa, orientar é outra. Orientou. Tu tem que passar Não, sugestão é uma Tem que coisa. Tem que fazer passar, isso, essa tem que operação fazer tem que ser invertida, porque vai me beneficiar no processo. Tu tem que largar mais operações, faz mais de 30 dias só tem nenhuma operação na Lava Jato. Eu estou ficando sem munição para condenar. Isso é o que se faz entender. Bom, o senhor que está dizendo para condenar. O Moro não disse isso. É de uma disfarçatez E o completa. Moro Nem disse precisava Não dizer, precisa, não, né? doutora Luísa. Todo mundo sabe que o que E será que não foi queria. fora de contexto aquelas gravações Também Não, pode, não. também pode. Mas- pode. Mas Eles outro não detalhe é contestaram que Mas, o meu É. Deus, fora outro de detalhe é que contexto, o Green não tem como, mas- ele quer colocar as escutas que ele tem confrontando com os celulares do Dallagnol e do Moro. Só que eles não se dispõem a entregar o celular deles para a perícia. Quem não deve, não tem. Mas nem aquela guria que acusou o Neymar queria entregar o celular, parece que determinada busca Ela pressão. consumiu com o celular. Então eu acho Mas que foi, aquela acho que guria o Green, não é o o... Intercept está prestando um serviço de grande valia ao país. Mas Está aquela- fazendo a gente ver como é que funcionam as nossas instituições, como é que é analisado caso, como a doutora sempre Márcia fala. Esse processo foi julgado pela capa, ou seja, quem é o denunciado. E o do Quem é o réu. Cunha também foi pela capa, o do Cunha. O Cunha é um Do escândalo. Severo, todo nível- mundo que estava lá foi pela capa. Só o do Lula que foi pela capa. Mas o Não. Lula era Não candidato, estou dizendo seria isso. candidato. É, foi E com seria eleito, né? foi com a nítida intenção de O retirar Cunha, ninguém o tava presidente indo pro Lula Cunha. das eleições e também quem viesse a substituí-lo também ter esse prejuízo do nome de Lula ter sido escrachado do jeito que foi. Eu acho então que essas notícias vazadas pela Intercept são de grande valia para o país. Eu comungo de tudo que o Green está fazendo até agora. E exatamente também o ponto que ele está largando pouco a pouco para ir desconstituindo a figura do Sérgio Moro, que eu venho há muito tempo falando, que eu não suporto ele como juiz, muito menos como ministro. E aí, doutor Ângelo, não falou nada aí? Eu concordo com os colegas, né? E o que se instaurou, que eu já disse semana passada, uma insegurança jurídica muito grande no país. E isso não repercute, sim, não é os operadores do direito que dizem, não são aqueles que entendem que essas mensagens, que essas gravações, né, não são verdadeiras ou são, né, que apoiam isso. O que a gente vê, assim, ó, empresários, grandes empresas fechando, indo embora, porque um dos motivos é esse, a insegurança jurídica neste país. Sim, mas desde quando vem essa insegurança? Vem lá Desde do governo PT. Não, a insegurança jurídica não, essas empresas estão fechando agora. Sim, mas E a um dos crise, né? motivos- Não, mas elas vão entrar em crise agora, já entraram, porque quando tu fecha a empresa, tu já teve uma crise lá atrás, né? A Odebrecht já deu calote, né? A Odebrecht Ela pediu recuperação por data, né? Ela deu É, tanto, recuperação judicial. ela distribuiu maior tanto da dinheiro na história. corrupção, né? Mas Bastante não pro foi PT, isso, isso, quer dizer, doutora foi. Luísa. Foi o desmonte que a Operação Lava Jato, projeto de poder, fez no nosso país. Quanto projeto PT do desemprego. PT também. Aqui Mas eu o sempre PT, digo, o PT é um partido político, Mas doutora aí, Luísa, assim, pode ó, ter projeto de poder. a empresa tem um câncer, que é a corrupção. Né? O que a gente tem que fazer? Extirpar o câncer e tentar recuperar o corpo saudável. Não, que eles matam a empresa. Terminaram com a Matam, empresa. terminam. Agora pediu, hoje, parece que foi ontem, recuperação judicial e A maior da história, né? a maior 65 da bilhões de história do reais. país. Então, Eu vi uma reportagem que quando lá tinha na Alemanha o nazismo, né, quase invadiu o mundo, que eles preservaram as grandes empresas, as BMW, as empresas alemãs, elas foram preservadas justamente, e elas apoiaram o nazismo no começo. Então, no Brasil, realmente, eles deveriam, ela está com 48 mil empregados hoje em dia, né, a Odebrecht, tinha 140. Então, realmente, preservar as empresas, assim. Só que o que acontece? Não tem mais dinheiro público. A corrupção estão tentando acabar. Então, elas estão quebrando
quando se pede para preservar as empresas, não é a empresa, não são os donos, não são os sócios, né? É o emprego, é o trabalhador, é a economia do país, né? Que afunda junto com a corrupção. Por quê? Porque é feito de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, né? Então, infelizmente, o nosso país, nem para combater a corrupção, ele sabe, né? Nem isso ele é eficiente, né? Mas também, né, doutora, não podemos assim também permitir que tenha corrupção para gerar emprego também, né? Não, tira a corrupção. Uma coisa não justifica a outra. Exatamente. Porque corrupta não é a empresa. A empresa não pratica corrupção, a empresa não desvia verba, a empresa não rouba. Quem fazem isso são as pessoas que estão à frente dessas empresas, que estão administrando. Então, não pode se punir uma construtora, né, literalmente, porque houve corrupção ali. Tira-se as pessoas corruptas, julga-se, condena-se, né, faça a prova, preserva, né, a empresa, para preservar os empregos. Com políticos também. Sim, Não, é a corrupção que estava... na América Latina, né, Estava campeando, como diz o Gandhi, estava campeando esse Brasil afora. A doutora Márcia disse que a Lava Jato tinha um projeto de poder. Projeto de poder em que sentido? Governar o país? Doutora Luiz, eu diria que sim. Eu diria que tem um projeto de poder assim. Assim, o senhor pode ver, senhora doutora Luiz, o que a Lava Jato demonstrou que devolveu parte do dinheiro da corrupção para o país. Esse dinheiro que foi devolvido, né, para os cofres públicos foi insignificante diante do desmonte que a Lava Jato fez. Não é? Assim, com a própria Odebrecht que a gente está falando agora, que tem 100 anos as condenações. a empresa. Fez 100, agora em 2019, completa 100 anos a Odebrecht. Tudo bem, doutora Luísa. Aí, assim, ó, a gente fica observando, inclusive o senhor que gosta muito de falar o senhor gosta bastante de me questionar em relação ao metrô na Venezuela, não é, doutora Luísa? Teve de Cuba, não, Cuba foi só empréstimo. Não, e eu achei muito, o Porto, não é, que o senhor gosta muito, né? E assim, o senhor sabia, doutora Luísa, que esse acordo da construção, não é, e da colocação desse metrô na Venezuela foi assinado por Fernando Henrique Cardoso em 2001? E o Lula mandou mais dinheiro para lá. Não sei, doutor Luiz, foi esse, ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, que o senhor disse que entregou um país azeitado, fez esse acordo com a Venezuela. Doutora Márcia, não é? Que tem doutora Márcia, acho que foi o Lula era o presidente ainda. O Evo Morales lá invadiu os escritórios da Petrobras, não sei o quê, e aí eu esperava uma atitude enérgica do nosso presidente. Olha, desocupe a empresa brasileira ou... Ele, não, o companheiro fez certo. Olha, eu fiquei pasmo, abismado que o nosso presidente não defendeu o Brasil. A questão que a doutora Márcia disse que a Lava Jato tinha um projeto de poder. Projeto de poder tinha o PT, né? Que é um partido político, ele tanto pretendia, ele tanto tinha esse projeto de poder, que ele roubava e deixava roubar. Porque como é que tu consegue agrupar polícias de todas as classes? Deixando eles roubar também. Eu não me esqueço que eu não sei se foi um delator, um grampeamento que pegaram do Lula, que ele tinha que nomear um diretor da Petrobras. Aí um partido foi lá, não sei se foi o PT, queria sugerir o nome de, não sei se era o Cederal, era um desses corruptos, queria que ele ficasse na diretoria, não sei do que também. Chegou um outro partido, também queria o mesmo diretor. Aí o Lula questionou, mas vem cá, esse cara deve estar roubando muito, né? Porque dois partidos que têm colidência entre si estão querendo o mesmo homem. Deve estar roubando bastante, então. O Lula... Então, o PT... Por isso é que eu digo que o Lula talvez não tenha ficado rico como presidente, porque o projeto era esse. Pegar um pouco e deixar os outros pegar também. Mas doutor Luiz, não disse, pelo menos eles não eram. Eles que o presidente Lula ficou rico e que tem, com perdão da expressão, mas vou parafrasear a doutora Luiz, que o presidente Lula estaria cagando montinhos de dinheiro, não é, doutora Luiz? Doutora Márcia, o Lula tem 9 milhões de reais em plano de previdência. Olha, se eu conseguir chegar a 10% disso trabalhando 30 anos é muito. Doutora Luiz, o presidente Lula é, assim, reconhecidamente o maior líder, né, político mundial.
Assim, depois que ele terminou, né, que ele deixou o mandato, ele era chamado em todos os países para demonstrar como, né, com a criação do Bolsa Família, e que eles tinham assim, tirado tantos milhões de pessoas da linha da miséria. E ele recebia também para quando era chamado para receber? Sim, Que ele nem os cobrava. 200 mil dólares Ele da cobrava Odebrecht para muito fazer bem essas e ainda palestras. dizia o seguinte, por que o Bill Clinton pode cobrar bem caro e eu não posso? Em via de Então, regra, eu essas posso. palestras que ele dava era lá na não sei aonde, e lá na África. Onde Em chamavam, né? seguida Onde seguida chamavam. tinha uma obra do governo E brasileiro na lá. África é muito Botando importante. dinheiro lá. Doutora Luiz, é importante que o senhor tenha dito que é na África, porque assim, ó, o senhor veja bem se esse que está sentado lá como presidente hoje, se ele tem interesse em ir na África. Ele tem interesse em ir para os Estados Unidos. É que ele se também, não, doutora Luiz, é que ele se não mostrar tem interesse também em subserviente. fazer obra lá e Não. receber propina. Pois é, o senhor não acha que fazer obra num outro país é importante para nós também? Não, nós temos que fazer no nosso país. É, Não, sim. vamos fazer primeiro no Mas, nosso mas, país. doutor Luiz, ele não vai Vamos lá para fazer fazer obra obra nos primeiro. Estados Unidos. Ele vai lá para vender o Brasil para os Estados Unidos. Exatamente. É diferente. O que ele está Ele vai lá para fazendo entregar até o que é agora? nosso. Quais são os projetos do... Ah, eu vi um projeto agora que é mudar a tomada de 3 de pinos. 3 pinos. Para Ah, melhorar o isso é coisa que desemprego, ele vai emprego. terminar a tomar. Para nós encerrar isso, eu não dei a minha opinião ainda O sobre esses presidente vazamentos vem aí. interferir. Mas Todo mundo só- já deu, O só senhor termina. deu semana passada. Não, vocês também deram hoje. Não, os projetos do Bolsonaro, né? Mudar a tomada de 3 pinos para 2 pinos, liberar as autoescolas, né? Não precisa mais Simuladores. fazer Os os simuladores. simuladores, quer dizer que as pessoas investiram, os donos de autoescolas investiram. Vamos deixar os pinos para depois. O pino é outra etapa. Não, vamos botar os pingos nos i. Vamos, né? Então, assim, é uma coisa, É um despreparo uma total pra governar. futilidade, né? Uma futilidade atrás É da uma boa outra. sanidade. Eu já tinha. Bolsonalidade. Eu já tinha dito no programa anterior que nós tínhamos que ter muita cautela, né? Porque não se sabia se da veracidade dessas afirmações, né? Porque mas são coisas que aconteceram há 1 ano, 2 anos atrás, né? E é humanamente impossível para o senhor lembrar o que fez há 2 anos atrás. Eu não lembro nem o que almocei ontem. Não, mas um semana fato passada. relevante desse aí a gente lembra. Doutor não. Aloysio, para Ontem- condenar um presidente da Ele República. fez esse comentário ontem e eu perguntei de um júri que aconteceu há 20 anos atrás. E ele foi advogado de defesa. E eu perguntei qual foi o depoimento do réu e das testemunhas. E ele sabia. E ele Mas aí sabia. é uma situação que o júri Eu marca muito a sabia, gente. E ele Mas sabia. uma condenação de um presidente, eu acho que É, marca isso mais é um ainda. processo Imagina o emblemático processo do do presidente Lula. Imagina. Mas como eu tinha dito, eu acho que nós temos que ter cautela. Como o doutor Demerval falou, vamos aguardar as investigações. Mas, doutora Luiz, se não pura tem- a como- quem tiver Exato. responsabilidade. Só se pode aguardar as investigações se o Moro se retirar do cargo que ele ocupa. Isso. Ele é o chefe da Polícia Civil. Quem é que tem que Da investigar? Polícia Da Polícia Federal. Federal. Quem é que tem que Quem é que investigar vai esse crime? investigar isso, É a Polícia doutora Federal. Ele, estando como ministro da Justiça, não tem a menor condição da Polícia Federal ficar Agora isento para fazer aí- essa ele vai investigação. investigar Aí nós- o processo onde ele foi Exatamente. o juiz. E daqui a Que coisa- pouco o doutor que Luiz vai dizer assim, confusão é ninguém é essa? obrigado a fazer prova contra si mesmo. Saúde ao OAB que Certamente. pediu o imediato afastamento dele. Mas em qualquer Pedir país. uma coisa, levar, Em pedir uma coisa, levar é outra. Mas Se ele em tivesse qualquer ética, ele sairia. país do Ele mundo, renunciaria. aonde o judiciário funcione, aonde o governo seja respeitado, ele já teria renunciado. E o Moro estaria preso quando ele divulgou aquela gravação da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula. Preso Se fosse nos porque Ele Estados foi tirado, Unidos. mas é que ele foi tirado, né, doutor? É? Mas Ele foi depois tirado que todo do mundo processo. teve acesso... Mas doutor É. Demerval, Depois depois que que vazou pra divulgaram. Globo, tirar do processo, adianta? Mas não eu adianta não preciso- nada. Estraga tá Eu feito, preciso né? concluir o meu raciocínio para nós passar para outro tema, né? Vocês não deixam eu tá aí. concluir. Pode ir. Todo mundo me Mas fustigando. o senhor vem pedindo, diz uma coisa Tá. que daí a gente tem que rebater, Tá. né? Mas como eu estava dizendo, então, nós temos que, como o doutor Demerval, ter cautela e verificar da veracidade dessas. Porque até agora é Não foi apenas negado. afirmações, Não né? foi negado. Não, só um pouquinho, não. Não foi negado o seguinte, olha, fulano, eu posso ter dito, mas não disse, eu disse isso ou disse aquilo. Não. Doutora Ele Luísa. disse que, olha, eu não lembro de ter dito, mas se disse, é diferente. Doutora Não Luísa, vejo nenhuma eles irregularidade. Eu não consigo. Eu vou Vamos fazer concluir. uma comparação aqui. O Moro e os procuradores estão como a moça essa que se diz vítima de estupro. Uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra. Uma hora ela diz que não estava lá, que estava assim, que ele voltou, que não. Eles estão igual.
Agora, estão igual. para arrematar o que eu estava dizendo, ó, então eu já estava cestroso, como se diz, eu estava cestroso em aceitar essas informações. Bom, mas de qualquer maneira, agora eu fiquei mais preocupado ainda quando eu fiquei sabendo que esse jornalista que está fazendo afirmando essas... divulgando essas Bom, interceptações. exatamente, esse jornalista que está divulgando isso, ele é esposa de um deputado... Do pessoal. Ele é esposo. Esposo Ele é de um esposo Ele é de um esposo ou é deputado esposa? esposo do lugar, Tá. no deputado que ocupou a Tá. vaga do João Willis, que teve que Ele ir embora é daqui esposo pro do Goiás. deputado. E o deputado que é dele também não é Ele é esposo? esposo também. Ah, tá, sim. São Só dois falou homens. esposa. Ele é marido e o outro também é Também é marido. É que um é esposo e outro é esposa, né? Não, doutora. Não, os dois são do gênero Isso masculino. quando é Tá. um casal Um hétero. é esposo do outro. Os Então, dois tá são bom, do gênero tá. masculino. Tá, Exatamente. que seja, um é esposo do outro. Tá bom. Bom, então aí isso me preocupa, porque vem de um marido de um deputado do PSOL. E aí, então, a gente começa a questionar. Que ficou no lugar que do João interesses- Willis, que foi ameaçado que pela interesses milícia escusos bolsonariana. podem estar atrás dessa. Não, tudo bem. E se de repente ele está falando a verdade, é uma coisa. Agora, a gente tem que ficar cauteloso quando a informação provém Mas, de pessoa doutor ligada ao Anísio, Partido dos Trabalhadores, De da uma, esquerda. de uma pessoa da direita que não viria, né? Bom, De uma pessoa Se ele- amiga se ele- do se Moro. ele é que não viria. é que se não ele viria. tivesse, Exatamente. se ele tivesse sentimento de brasilidade, eu De acho que uma viria. pessoa- Doutora Luiz, eu gostaria de questionar esse sentimento de brasilidade, porque eu achei muito interessante, o doutor Demerval estava referindo ali, em relação ao nazismo, não é? Que no nazismo também, né, as empresas foram preservadas e tal. Aqui nós estamos vivendo um momento fascista. Né, um momento que impera esse pensamento fascista, um pensamento retrógrado, não é assim, uma direita assim, rançosa, né, que parece que simplesmente não suporta nada que venha de encontro ao povo e que seja importante para o povo. E daí vai o nosso mandatário maior para os Estados Unidos, ou onde quer que ele vá, né, e ele sempre diminui o país. Ele vende as nossas riquezas. Né? Assim, para que existe o exército, na verdade? É para defender o país, a pátria, como gostam muito de dizer, não é? E defender as nossas riquezas. Aqui no Brasil, a gente está vivendo esse momento político fascista, né? Um momento de exceção, e nem isso é preservado. Ou seja, a gente não percebe no nosso militar, né, aquele sentimento de patriotismo que busca, então, preservar as nossas riquezas, que se preocupe com as nossas empresas, não é com toda a nossa riqueza, porque não é só a empresa, né, as empresas que estão, que compõem, né, essa nossa gama, né, como direi, está me faltando agora, mas assim, ó, essas empresas de engenharia, não é? Que é esse caso, por exemplo, da Odebrecht. Que tem um know-how reconhecido Exato, mundialmente. nem isso eles estão se preocupando, porque eles precisavam fazer com que, né, o nosso país estivesse num desmonte absoluto, que a fome voltasse. Eles quem? Esse projeto de poder que está no governo. De quem é o projeto? Do Bolsonaro? É do Bolsonaro, Sim, é do Moro, o homem é está da 5 Globo. meses lá, recém tá começando a engatinhar. Liberaram. Já estão botando a culpa em tudo. Doutora Luiz, ele ficou Liberaram. quase 30 anos e não fez nada. Ele não Nesses começou Mas ontem, ontem. deputado, meses, entendeu? Não pode fazer doutora muita Luiz. coisa. Ele liberou 31 agrotóxicos que estão proibidos em outros países. Nós já perdemos comércio hortifruti Hoje eles granjeira estavam implorando pela aprovação na Europa. da liberação das armas. Estavam implorando hoje no Congresso. Porque ele percebe que cada vez ele perde mais força no Congresso. O próprio Rodrigo Maia diz que é uma usina de crises esse governo. É uma O que usina. é verdade. Agora, será que a Odebrecht não estava assim, ela faliu porque ela está com uma situação retrógrada, focada só na propina no superfaturamento? Pode ser. Pode ser. Doutor Demerval... Tem assim, sentido, tem bastante não, sentido. eu diria que Claro. não. Porque com Ela estava tudo- acostumada só com a propina, agora não tem Não tem propina. propina, não pode mais superfaturar. porque- Doutora Luiz, o senhor vê muita obra É acontecendo possível. hoje no nosso país? Como? Vocês De veem muitas construtora obras nenhuma. Não, a gente acontecendo vê no nosso obras país? parando. Porque a construção tá Exatamente. a construção civil está em Nem- crise nem desde o- 2013, desde a época da Dilma. Nem Não, doutora Luiz. A Dilma começou o desmonte. Doutor Luiz, O PT que Não. começou o desmonte. Tudo
é culpa do PT. Tudo é culpa do né? PT. Doutor A Luiz, o senhor já viu? incompetência do governo que está instalado aí é culpa do PT. É assim, se alguém questionar É. o Bolsonaro por qualquer coisa, ele vai dizer É assim, porque- ó, o Lula é o ladrão. Esse Pronto. governo Aí que todo está mundo aí, bate palma, esse é governo que verdade, está fala aí, mal do PT. a responsabilidade é do PT. Não, ele era Como o disse o Ciro salvador Gomes. da Não, pátria. o Ciro Gomes disse, se o PT não colocasse lá o poste lá, que era o Haddad, ele ia pro segundo turno e ganhava do Bolsonaro. o Mas por que Ciro ele não Gomes, foi para segundo mas turno? Porque o Haddad Mas- não tirou a candidatura mas o dele. Ciro Mas por que se ele Eles não não poste? apoiaram Como é que o Ciro tirou Gomes. dele a Sabe candidatura? como é que o Ciro Gomes É, que tem- se referiu ao Moro? Como? O Moro é uma anta E ao Lula, como é que ele se referiu? babaca. Não, teve mais então, coisa. O Ciro Lula é Gomes, o Ciro um- Gomes não é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa estranha, ele é grosso, ele dá Ele rótulo desuniu pras a esquerda, ele pessoas. desuniu a Ele esquerda. desuniu. Ele batia o Bolsonaro e eu não duvido mesmo. viu? Eu também acho. Né? Mas, doutor É. Pimentel, então, se ele batia o Bolsonaro, por que não foi ele para segundo turno? É que Ele não pode reclamar de dividiu não a ganhar no esquerda, segundo né? turno. Dividiu muito a esquerda. Ele Eu- dividiu a esquerda. Pode até ser também, Ele não sei se dividiu a tá, esquerda. né? É. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, ó, no meio de toda essa crise absoluta, não é assim, o que o Dias Toffoli faz no apagar das luzes no final de semana? Ele tira o julgamento da ação de direta de inconstitucionalidade, ele tirou essa ação do cronograma do ano de 2019. Ou seja, esse ano isso não é julgado. A doutora Ana está falando no Lula. O Ciro Gomes também disse, o Lula é um encantador de serpentes. Ele é um encantador de serpentes. Pois E outra coisa, uma outra coisa que ele disse que tá muito certo, que não tem um companheiro que ele não tenha sido desleal durante a vida dele. E ele foi desleal com o nosso ex-governador, Olívio Dutra. Porque o Olívio Dutra era ministro das cidades e ele deu uma rasteira no Olívio Dutra para botar lá para fazer um conchavo lá com um político do Nordeste. Ele foi desleal com O Olívio Dutra foi. esteve aqui e não disse isso para o ex-governador Olívio Dutra é uma pessoa de categoria, ele foi Polido. polido, olha, era político. questão para acomodar partidos e tal. Se ele fosse também safado, ele teria dito, olha, realmente eu levei uma essa rasteira. dança de cadeiras Não, que e o acontece Bolsonaro agora, isso não agora, é para acomodar A ninguém. maneira que o Bolsonaro demitiu, exonerou o Levi. Vamos passar a discutir o negócio do Levi agora. O Levi tá submerso, né? É verdade. O que vocês acharam da queda do Levi, hein? Olha, foi digna da parte do Levi, porque o Bolsonaro havia dito que ele estava com a cabeça a prêmio. Em função de não ter descoberto uma caixa preta dentro do BNDES, ou seja, ele não descobriu nenhum envolvimento do BNDES com corrupção. Será por que ele não descobriu? Ele descobriu porque não existe. Que não existe. E o Bolsonaro parece uma criança mimada, que quando não é atingido seu objetivo, Quando ele é para de brincar. contrariado, Eu não posso, eu queria ele que te descobrisse. surta, Se não descobriu, literalmente. eu vou ter que te trocar. No final de semana eu já demiti um outro general também para colocar outro, porque estaria em desacordo com o mago dele, o Olavo de Carvalho. Essas brigas que aconteceram entre eles, o Olavo de Carvalho pediu ao Bolsonaro que retirasse esse general. E O Olavo Carvalho eles- que demitiu ele. Ele segue, augurou. ele segue augurou. o tarólogo e não segue os ministros Até dele. a mãe Isso pra de mim é Nado deslealdade. Isso pra mim é deslealdade. Até a mãe de Nado Collor era melhor, né? Assim, não interferia tanto. Como diz o velho, me engana que eu gosto. Então eu acho que o Levi saiu na hora que tinha que sair. Ele é um homem sério, apesar de ser de extrema direita também, mas ele tem um nome a zelar no mercado, porque ele é originário do setor bancário. Ele era banqueiro também. Se ele fosse divulgar alguma coisa para agradar o Bolsonaro, ele estaria Eu mentindo. acho que ele foi demitido porque tinha o problema de um diretor lá vinculado ao PT. Mas era uma pessoa extremamente Bom, não, competente. tudo bem, eu não vou entrar Sim. no mérito, mas me parece que não foi Olavo, não foi coisa O Olavo em nenhuma. relação ao general que foi demitido. Tá, mas em relação ao no Levi, me domingo parece que tinha um diretor lá, que ele nomeou um diretor que não era do agrado do Bolsonaro. E ele tem que ter os Porque homens de era- confiança dele, porque já tinha os órgãos de trabalhado Mas, direção. no mas essa PT. atribuição seria do Pois Levi, é. de nomear as pessoas que ele acha de confiança para E o compor Bolsonaro o não ministério quis, dele. não queria ele, porque ele já tinha trabalhado no governo do PT, então ele não queria. Talvez ele não quisesse o inimigo da trincheira, né? O Bolsonaro não Mas sabe não nem sabe nomear nem. ministro, doutora Luísio. Daí ele vai simplesmente determinar quem, né, que as pessoas vão... Por exemplo, o Levi
Ele que poderia nomear, então, esse diretor. Mas daí não, porque tinha que passar pelo crivo do Bolsonaro. O Bolsonaro, no meu entendimento, e na visão de muitas pessoas, ele parece um analfabeto. E simplesmente o Bolsonaro quer meter a colher até no exame do Enem. Nas provas do Enem. No comercial do Banco do Brasil ele teve que se meter, porque aparecia Exatamente. diversidade de gênero, Por que ele de ideias. não se preocupa assim em arrumar um emprego? 13 Aproveitando milhões de isso, emprego. parabenizar o STF por ter criminalizado a homofobia. Foi uma atitude... E aí, doutor Demerval? Eu entendo que o Levi ele vinha sendo fritado há um bom tempo, né? E é uma pena, porque ele é um grande economista, com bastante experiência com economia, com relação à economia. E o jeito que ele foi demitido, assim, eu achei que faltou um pouco de... Ele pediu demissão, né? Mas ele já havia depois de dizer que a pedido, cabeça mas- dá prêmio, né? Exatamente, ele se demitiu porque não sabe, ele estava não tinha mais quase Não influência. tinha clima, né, doutor? Exatamente, estava sem um clima, então o jeito que ele foi demitido eu achei um pouco injusto. O Bolsonaro foi para a imprensa dizer aquele monte de coisa, né? É isso aí, né? Governar pelo Twitter eu acho que não está certo. Reuniões, olho no olho, né? Então o Levi devia ter continuado no governo. Não, ele não deveria nem ter Não devia entrado nem nesse ter. governo podre do Bolsonaro, doutor Luiz. Um Por quê? absurdo uma coisa dessa. Porque Assim, não o devia Levi, se contaminar. o Levi, por exemplo, ele é um liberal. Ele não tem um pensamento, né, assim, aquele pensamento social. E, na verdade, ele não é uma pessoa de esquerda. Ele é uma pessoa assim Mas que já militou na esquerda. ele já trabalhou nos governos O populares. Henrique Meirelles também trabalhou. Não é? no- Exatamente. Mas ele, na verdade, tem um pensamento liberal. E eu não estou criticando por isso, pelo fato de ele ter um pensamento liberal. Mas ele mesmo já falou que não se encontra pessoas sérias que acreditem que o BNDES é uma caixa preta. Que isso não faz sentido algum pensar E não uma é, o coisa BNDES dessa. não é caixa preta. Não é uma Não? caixa preta. O que o Olha, Bolsonaro aquilo é o quis maior dizer? anto de corrupção que tem no Brasil. BNDES é. Não é Petrobras? BNDES, Não é Badesul, Petrobras? esses bancos públicos aí, é tudo falcatrua. É tudo dinheirinho Quem lá que pro fulano, fomentaram, ajurinho doutor subsidiado. Aloysio? A JBS ficou poderosa com dinheiro público. Exatamente. Com dinheiro subsidiado, com dinheiro... Por isso que ela se tornou a potência Mas que você é. não acha que isso faz parte, doutora Luiz, para fomentar a economia, para que haja emprego, Não, para que mas haja não, comida não no podia. prato do Incentivo às povo? pequenas também, né? É só as poderosas. É, só as poderosas. Mas todos É. eles têm acesso, gente. linha de Assim, crédito. infelizmente também, assim, um Luciano Huck tem acesso para comprar jatinho Também. também, né? O próprio O dono da Havan. o velho da Havan, que não pode dizer o velho da Havan, que ele não gosta de ser chamado do velho da Havan. O velho da Havan também Sim, ele conseguiu foi subir com quem? no BNDES. Né? Sim, mas com que governo? Eu acredito que agora, Bolsonaro. porque Atual. o senhor veja Do bem, o senhor... Bolsonaro. Exatamente. Ele parcelou a dívida dele em 115 anos e foi lá, 115 pegou anos. 250 milhões para Para comprar comprar um o jatinho. jatinho de última linha. Mas o Foi Bolsonaro é um... Cadê a prova disso? Tá no jornal. Ah, jornal fala muita mentira. Não. Muita mentira. O jornal não Mas vai- eu concordo com correu o risco senhor, de- doutora Luiz, de porque colocar uma informação mentira, mentirosa. não, Não, continua doutor. até hoje. Continua mentindo. Jornal fala mentira porque eles não precisam Tá lá. divulgar a fonte. É fonte. Mas é aparece- Mas a secreta. doutora Luísa Fonte é o BNDES. Apareceu o dono, o Ah, velho da van ele. ao lado do Do aviãozinho, do jatinho jatinho. dele. Não pode ser o Foi velho da isso mesmo. van. O Não vou BNDES, falar o velho da van, o porque ele não BNDES é gosta, que nem tá? o banco nosso Lá aqui, velho da van, não o nosso aqui falarei no mais do BRD, velho né? da O BRD Luciano. andou emprestando Luciano. dinheiro lá para as empresas de Guaíba que só botaram lá os alicerces e fugiram com 50 milhões de reais. Agora condenaram os diretores a reembolsar. Mas e aí, o dinheiro se foi. Mas o Bolsonaro deve estar muito feliz com o velho da van. Mas aqui no De cada loja que ele abre, coloca uma réplica da Estátua da Liberdade em frente. O Exatamente. Bolsonaro, Bolsonaro vai lá vai se inaugurar sentir com nos champanhe. Estados Unidos, Bolsonaro. Achando que é os Vestido Estados lá. Unidos. maior que- Não gostaria de morar nos Estados Unidos? Se gostaria, doutor. Se gostaria. Não gostaria que o Brasil Bolsonaro fosse igual também aos Estados gostaria, Unidos? por que ele não vai Olha, morar lá, né? O doutor é uma Demerval pena ia nosso- aparecer americano, né? Nem ia aparecer lá. Inclusive, eu estive na verdade. Estátua da Liberdade lá. Aí eu vi verdade. foto sua. Viu? Dá vontade de morar lá então? Dá vontade de morar lá. Olha, país que deu certo, doutor Luiz. Olha, incrível, incrível. E assim, tudo funciona. A gente vê na Universidade de Harvard lá, mas primeiro mundo. Bom, eu estava fazendo uma formatura, estava a Angela Merkel dando palestra lá. Então, é um país que deu certo, sabe? Vendo que o Brasil briga direita, briga esquerda e o povo acaba ficando entre como é que é o Marisco e o Rochedo, né? Temos nós essa situação. Pois é, e agora com essa também do Intercept, né? Maravilhoso Intercept.
Maravilhoso. o UOL, Maravilhoso para quem? para a Pra verdade, verdade, doutora Brasil. Luísa. Para a verdade. O senhor mesmo disse. Onde é que está a verdade? Que até agora não Doutora apareceu. Luísa, o senhor Eu não disse- vi a verdade, gente. Eu não vi. Quando o Moro vazou aquelas malditas, né? Aquela conversa Do entre Bessias, o não é do presidente. Bessias? Da presidenta Olha, Dilma. só vai um papel em branco aí para te O assinar senhor quando achou que precisar. era de interesse público, né, doutora Luísa, que isso era importante. Agora eu também, eu concordo com o senhor. Agora o Intercept está nos prestando um grande favor, um grande serviço, né, social. E com isso, o UOL, né, descobriu, né, agora, espero que não tardiamente, o Tacla Duran. Eu não sei se os colegas viram que o Tacla Duran foi entrevistado, né, em Madrid, porque o Tacla Duran já desde muito tempo vem dizendo que a Lava Jato, né, que a República de Curitiba, né, tem o seu esquema, que ele foi extorquido para não ser preso no Brasil, que ele pagou 612 mil ou 620 mil para um advogado que trabalhou com a esposa do Moro, né, e que daí era 5 milhões para ele não ser preso, ele deu 600 e poucos mil reais, foi embora, daí ele saiu daqui, foi para a Espanha, e daí assim, ele informou só este advogado que ele iria aos Estados Unidos e lá ele foi preso. Então, assim, ó, o Moro diz que não quer ouvi-lo porque ele é um criminoso, né? E as pessoas das quais ele aceitou a delação não eram criminosas, então. Tudo bem, mas essa delação ele não quer do Tacla Duran. O Tacla Duran, então, já fez videoconferências, né, inclusive para o Senado, nosso Senado da República, mas o Moro e nem o Deltan Dallagnol que poderia, né, até requisitar que fosse feito, então, né, uma videoconferência, uma audiência, né, assim, não tiveram interesse em ouvir. O procurador da República não pode requisitar, ele pode fazer um pedido ao magistrado. Ele não tem poder de requisitar. Sem contar que o Moro não ia aceitar também, né, doutora Luísa, ele não tem interesse de ouvir. E agora o Tacla Duran está sendo ouvido pelos sites, aí o UOL, que não é de esquerda, doutora Luísa, então talvez, né, seja aceitável o que está sendo colocado pelo UOL. Ou não, é um traidor. Talvez esteja se vendendo também. Não Na sei. carona disso aí, a Câmara dos Deputados convocou o Moro, o Dallagnol e o Green para prestarem esclarecimentos de tudo isso que está acontecendo, desses vazamentos, e querem que o Moro se explique, que o Dallagnol se explique. É e que o praticamente jornalista muito uma- bom para esclarecer, né? Claro. Uma variação. É como o doutor Mas não Manuel será disse, cariação, será vamos entrevistas, aguardar os dias acontecimentos, né? Exatamente. E será que esse Mano Negrinho é outro, como é que é? Greenwald. Parece que tem até envolvimento lá na Rússia, lá. Ele é ali isso. com aquele Snow, como é que é? O que do Telegram? Snowden. Isso. Snowden, aquele que chama Pois é. Snowden, não sei o que. Parece que esse Snowden aqui ajudou ele a... Exato. Não, é o Não Wikileaks. tem nada a ver. Isso. É o doutora. Wikileaks Nós que é que divulgou, não íamos ter acesso a a espionagem americana em todos os países que eles tinham interesses econômicos. Foi o Snowden, através do site... Como é que eu falei agora? Até eu já esqueci. Não lembro mais também. Wikileaks. Sim, mas ele é ali com esse jornalista que tem um marido deputado, né? É, o Greenwald. Doutor, isso aí Mas foi é- criminalizado antes. Exatamente, está parecendo tão homofóbico da sua parte. Não, por quê? Ele não tem marido? Tem marido. Quem é Mas é que o quem? senhor falou com um certo desdém, não. pode ser visto O como, senhor é- como racismo, O senhor inclusive. tá achando, não. Aqui, ó, falou eu tenho amigo de todas as raças, eu não faço distinção entre Mas sexos. o senhor é meio irônico às vezes. Isso pode vir a incriminá-lo futuramente. Ser irônico, até que eu saiba, ainda não é. Não está criminalizado ainda. Não é. Mas eu não vejo A a ironia associação. não é crime ainda. Mas eu não Pois vejo a é, a associação do ironia fato dele é- ser casado com quem A divulgou. né? ironia é sim, porque a ironia dá a entender que a pessoa está fazendo uma piada, uma Exatamente. brincadeira, um comentário. E eu não vejo associação crime, entre o que sim. ele está divulgando e o fato de ele ser casado com outro homem. Eu não vejo Nem nenhuma é contra ligação. Isso, Não. isso tirasse a credibilidade Não, do que isso eles estão Não, fazendo. não estou dizendo, eu só queria vincular porque entre marido e Mas não mulher. faz a menor há muito diferença. Entre tempo. marido e marido, doutor. Não faz a menor Mas diferença. eu considero que o se homem ele e homem também é casado, marido do se mesmo ele é casal. solteiro, se ele é viúvo, não importa. Bom, mas tem vinculação com a esquerda. Não, quer tem dizer vinculação Isso é com a que é, verdade, doutor. isso é que é relevante, Mas- ele tem vinculação com a É esquerda. verdade. Agora, Luiz, o senhor Ele tem sabe... que ficar quieto, É. porque o companheiro dele, o marido dele, Não. é do de partido esquerda. de É do esquerda. PSOL. A gente- É do pessoal que critica, nós entendeu? temos- O tempo inteiro, Nós temos que examinar com cautela Isso.
em relação de onde está vindo essa informação. A informação veio Investigar, da né? própria É. Procuradoria, Investigar, doutora né? Nem Luísa, o porque Moro foi, está examinando veio, com cautela. veio das conversas dos grupos de Telegram. Mas, doutora Luísa, o senhor veja bem, pelo fato dele ser casado com outro homem, né? Isso Não é o fato dele, eu não disse que ele pelo fato de ele ser casado com um outro homem vinculado à esquerda. Esse é o X da Se questão. você fosse vinculado à direita, o senhor acharia que daí é tudo correto? Não, Não. aí tu teria talvez mais credibilidade. Ou seja, Por que a não, doutora Luísa não, de direita tem mais credibilidade? Se a Só voz um é do pouquinho. Moro, a voz é do Não, Dallagnol. Aquela parcialidade. Tanto faz. doutora Eles Luísa, não né? negaram a Eles não conversa. negaram. Eles não Eles não negaram. deixam falar. Eles não querem ouvir a voz da razão. Porque achamos ter razão. Bem, pessoal, tá muito boa a discussão, mas nós temos que responder as perguntas dos nossos telespectadores, senão eu vou apanhar na rua. Vamos continuar esse debate no próximo programa. Vamos passar agora a responder as perguntas dos nossos telespectadores, para não correr o risco de ser agredido na doutora rua. Luiz, se o senhor continuar nesse tom, Vamos lá. nós vamos ter Vamos problemas. passar respondendo as perguntas. Bem, antes de começar a responder as perguntas, eu quero fazer aqui uma divulgação de um trabalho que eu acho muito bonito, né, que é a escola Cláudio Martins, que são cursos profissionalizantes gratuitos. Cláudio Martins é um cabeleireiro que tem uma estética bem renomada aqui no Centerlar, né, e ele faz esse trabalho voluntário, ele e a equipe. Então é muito lindo esse trabalho, porque dá oportunidade para as pessoas que não teriam condições de pagar por um curso, né, para ter uma profissão. Então gostaríamos de dar uma saudação aqui para o senhor Cláudio Martins. Esse tipo de trabalho tem que ser louvado. É verdade, divulgado. Tão doutora difícil, Luísa. né? Então eu digo assim que cada um fazendo a sua parte, o Brasil melhora, né? Porque, infelizmente, a gente não pode esperar do poder público, né? É Cláudio Martins o nome dele? Cláudio Martins. Cláudio Martins. Parece meio distante, mas... A estética... Se é meu parente, é gente boa. A estética Exatamente. no Centerlar é a estética bem-estar. Tá aí. Né? E se alguém quiser Divulga o telefone dele aí. telefone, né? Vamos... Aqui, o telefone é 9822 97009. Então, quem quiser aprender as leads De estética, né? Cabeleireiro, manicure, enfim. Aí, tá dado o recado. Ok, vamos passar a responder as perguntas, então. O senhor Bruno Batista Carvalho pergunta qual a melhor forma de evitar que seus filhos briguem por sua herança quando vier a falecer. Vamos ver quem. Essa questão, posso responder, é uma questão muito importante e ela é muito comum de ocorrer, doutora Luísa. Então, o que pode ser feito? O titular do bem, antes de falecer, ele pode fazer um testamento, né? Ou ele pode doar até 50%, né, da parte disponível. Ou uma outra situação que eu recomendo, ele já em vida dividir para todos os herdeiros, todos os filhos, e de repente deixar com usufruto vitalício para ele, que ele vai poder usufruir. Quando ele morrer, já é automaticamente dos filhos dele. Então, eu entendo que para o nosso telespectador entender, se ele tem 5 filhos, ele divide que seja 20% para cada um, que ele já está em vida fazendo a transferência dos bens dele, para depois não precisar brigarem e não ter mais problemas com escrituras e documentações. É muito importante realmente essa situação, para evitar, eu já tive caso, eu fiz inventário, reunião com os herdeiros, que no meio das tratativas, eu tive que entrar no meio dos irmãos para evitar briga. Exatamente. Ia ter... Eles iam se engalfinhar. Aí eu tive que entrar no meio. Não, aqui ninguém veio para brigar, veio para discutir a partilha. Isso Claro. evitaria isso, né? Então é Exatamente. importante, né? Como o doutor Grau diz, pode ser feita a doação em vida com reserva de usufruto ou através do testamento, né? E no testamento, inclusive, ele pode beneficiar quem ele quiser e, inclusive, que eu acho muito mais importante também, é que ele pode direcionar os bens para cada filho. Eu quero que o fulano tal fique com bem tal, o fulano bem... Para evitar, porque às vezes pode haver colidências de interesse. Não, eu também quero aquele bem. Se o testador já
atribuir aquele bem àquele filho, tem que ser respeitado à vontade dele. Respeitada a vontade, mas isso também às vezes não surte o efeito desejado, né? Porque se os filhos não concordarem com o que foi deixado para eles, dá briga igual, é ciúmes, Dá ressentimento. né? Dá ressentimento. Pode Então, haver pedido de anulação de testamento, uma série de coisas. Quando eles querem brigar, eu acho motivo eles encontram. Motivo de encontro. Eu acho E que quando a gente- envolve dinheiro, o senhor sabe como é que funciona, né? depois que a gente morre, a gente não consegue mais ter poder sobre nada, né? Vamos ver uma segunda pergunta. Senhor Wilson Vieira informa que foi fiador de um aluguel para um amigo. Entretanto, pretende ficar desobrigado da fiança prestada e pergunta como deve proceder. Doutora Luísa? Quando ocorre essa situação, o fiador ele pode ficar desobrigado da fiança prestada, desde que o contrato de locação já tenha expirado o seu prazo por tempo determinado. Então, por exemplo, ele assinou a fiança por um período de 12 meses, 24 ou 36, para que ele possa ser exonerado da obrigação, esse contrato já tem que estar esgotado o prazo determinado e estar vigindo por tempo indeterminado. Ocorrendo isso, isso foi uma novidade do nosso Código Civil de 2002, eu acho, se não falha a memória, em que antigamente era necessário ingressar com ação judicial pedindo a exoneração. A partir do novo Código Civil, a pessoa apenas notifica o locador de que ele pretende a exoneração e no momento que ele for intimado, ele está exonerado, apenas se respeita um prazo legal, não me lembro agora se é 60 ou 120 dias. Sei que a lei da locação fala num prazo e o Código Civil fala outro, mas de qualquer maneira ele fica responsável por esse período, 60 dias ou 120. E aí então, passado esse prazo, ele não responde por mais débito algum. Aí pode se questionar, bom, mas aí o fiador, o locador do imóvel vai ficar sem a garantia. Bom, ocorrendo essa hipótese, o locatário é obrigado a apresentar um novo fiador. Exatamente. Se ele não apresentar um novo fiador, ordem de despejo e com pedido liminar, inclusive desocupação. Exatamente. Então, acontecendo isso, é possível então o fiador ficar exonerado da fiança prestada, desde que o contrato seja por tempo indeterminado e ele faça a notificação comunicando essa intenção. Vamos ver. Telespectador não identificado pergunta: em que circunstâncias o pai perde o direito de visitar os filhos? Em princípio, o direito do pai de visitar os filhos é uma coisa que é indispensável para o crescimento saudável dos filhos menores. Então, é muito difícil um pai perder o direito de visita. Ele, evidentemente, perde esse direito em casos extremamente graves, abuso sexual, etc. E qualquer outra situação em que essa visita seja nociva aos infantes. Porque o que a lei procura proteger é os interesses do menor. Então, toda vez que o contato do pai ou da mãe, inclusive, porque vale para os dois, tanto a mãe quanto o pai, o contato através das visitas seja nocivo aos interesses da criança, então é suspenso o direito de visitas e, eventualmente, em caso muito grave, até a perda do pátrio poder, que aí já envolve também a perda do direito de visitas. Me lembro até, só reportando isso aí, o senhor teve uma vez, o senhor me falou um caso, o senhor tinha um pai, parece que ele ouvido, não sei se salto e tal, e aí até o senhor disse que o senhor falou, isso aí era uma coisa de fazer ele, assim, era o que ele tinha de mais importante, era aquele filho, você lembra? E exatamente isso. Agora que eu estou recordando, era um caso em que o pai era criminoso, ele era e então a minha cliente pretendia que ele suspendeu os direitos de visitas, ou então que se visitasse apenas na casa dela. E aí o juiz me chamou e disse, olha, ele analisou, ele percebeu a situação dos autos e disse, olha, doutor, se nós tirar, pelo que eu pude depreender aqui da situação do processo, esse filho é a única coisa que resta na vida desse homem. Se nós tirar esse direito de visita, nós estamos acabando de matar esse homem. Então eu acho que vale a pena nós dar um crédito de confiança a ele. E vamos continuar. Aí se realmente se verificar que está sendo nociva a criança, então a gente suspende. Aí eu
falei com a minha cliente, ela concordou e ele não suspendeu o direito de visitas. E acho que deve ter sido salutar essa visita, porque a cliente nunca me procurou para fazer um pedido da mesma natureza. Então é interessante isso. Né? Exatamente. Bem, terminou? Terminou. Nós ficamos discutindo muito aqui o Lula, o Levi, e o O Snowden. Moro, o Moro. O Moro. Então tá entregue a palavra aos colegas aí para fazerem a última manifestação. Bom, esperando dia 25 agora o julgamento do habeas corpus do presidente Lula, que ele obtenha êxito e seja liberado, porque a prisão dele, para mim, é injusta. Pra gente não passar mais vergonha de ser preso político no país. Eu não acho isso. Eu acho que ele está preso porque cometeu crime. Não é para começar os debates, doutora Anjos. Por mais trabalhos voluntários e humanitários nesse país. Eu agradeço. Doutor Eu entendo que tem que ser investigado a fundo, doa quem doer, e se realmente punir os culpados. Né, doutor Luiz? Então eu agradeço a presença da doutora Márcia, doutora Ângela, doutor Merival e doutor Luiz Fernando, e agradeço a audiência dos nossos telespectadores e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away.